Legal, gente. Então, a gente espera que todo mundo aí já tenha conseguido achar um lugarzinho para a gente poder começar o nosso bate-papo. A gente também está aqui numa comunidade para acompanhar. E para começar, eu já vou trazer aqui o Benjamin para a gente começar esse bate-papo. Benjamin, a gente, muitas vezes o tema, né, o nosso tema de hoje, que é sobre o bullying, ele já é muito familiarizado, assim, né, para os nossos jovens, para os nossos estudantes e professores. É um tema que a gente fala bastante, estressa bastante esse tema, né, o bullying, o cyberbullying. Mas eu queria que você pudesse falar para a gente um pouco, porque talvez quando a gente vê formas de violências mais explícitas, para nós fica um pouco mais claro, né? Mas existem algumas formas que também são mais sorrateiras, mais implícitas. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco para nós sobre como que a gente pode reconhecer, né, essas formas de violência, essas formas de bullying. Se você puder começar o nosso bate-papo por aí. Sim, ótimo, ótima pergunta. Eu sei que a gente já está. Muita gente tem ouvido muito sobre bullying, especialmente os alunos, né, que nessa faixa etária aqui do Fundamental 2, ensino médio, eles já estão bem habituados a conversar a respeito do tema, a lidar com o bullying de certa forma. Então, tem várias questões. Eu só vou pedir um pequeno favor, desculpa, eu só vou pedir um pequeno favor pro Olavo. Olavo, tem como você diminuir um pouquinho o som do volume da música? Tem problema? Vamos diminuir aqui. Desculpem. Perfeito. Muito obrigado. Desculpa, pessoal, que assim eu consigo ouvir melhor. Então, retomando, eu sei que bullying é um tema que a gente fala com certa frequência, inclusive quando a gente vai conversar nas escolas, muitos alunos falam, eu já sei o que eu já sei a definição de bullying, ou né, eu lido com bullying aqui, ou vamos falar sobre outra coisa, porque eu já estou cansado de falar sobre esse tema. Mas é interessante porque eu estava em um evento recentemente, mês passado, chamado Fórum Mundial de Combate ao Bullying, e o que a gente estava debatendo é justamente isso. Como muitos alunos sabem o que inclusive sabem que é errado, e continuam praticando. E isso muitas vezes está ligado a essa subjetividade do bullying, a essa forma de violência que muitas vezes ela ganha uma outra roupagem. Ela vem disfarçada de brincadeira, ela vem disfarçada, inclusive, de ações que aparentemente são inofensivas. Então, muitas vezes, alunos estão sendo submetidos a essa forma de violência sem sequer identificar que isso está acontecendo. Né? Então, saber diferenciar bullying de conflitos, bullying de brincadeiras, bullying de zoação, bullying de desentendimentos, tudo isso são formas diferentes que fazem parte do nosso convívio cotidiano, porém, quando eu estou falando de bullying, eu estou falando de algo muito específico. Eu estou falando de alguém que está sendo constantemente humilhado, subjugado, perseguido. Isso ocorre de forma frequente e a pessoa que está sofrendo essa forma de violência não consegue se defender. Então, saber utilizar esses critérios. Quando eu estou inserido nesse contexto, eu preciso identificar o seguinte, peraí, isso aconteceu comigo. Ok, está sendo repetitivo? Tem alguém insistindo em me humilhar? Um exemplo bem simples, um apelido. Colocar um apelido que me deixa desconfortável. O que eu faço? Eu reajo a esse apelido ou eu finjo que está tudo bem e deixo passar? Né? Então, é justamente essa linha tênue entre brincadeira e bullying que acaba prejudicando a nossa identificação. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é, até mesmo vindo de alguém que pareça ser seu amigo, quando algo acontece que fere os seus direitos, que te incomoda e que te coloca numa posição desconfortável, mesmo que você queira, às vezes, passar panos quentes sobre aquilo, entenda que, de alguma forma, a gente precisa reagir a isso. E o primeiro ponto é identificando. Então, só fechando, Laura, essa primeira pergunta, os 3 pilares que vão me ajudar a identificar o bullying são: é repetitivo? Primeira pergunta. A segunda pergunta, é uma ação negativa? Ou seja, é um bullying verbal, é um bullying virtual, é um bullying físico? Qual foi a forma de intimidação utilizada aqui? Em terceiro lugar, que tipo de relação eu tenho com essa pessoa? Ela é alguém que exerce um poder maior na turma? É alguém que usa sua popularidade para me atacar? É alguém ou que às vezes usa até a sua força física para me intimidar? Então, esses 3 pontos
são pontos importantes que a gente precisa aprender a identificar. Mesmo porque a gente está falando de bullying escolar, mas o bullying não se restringe ao ambiente escolar. Em qualquer contexto, por exemplo, se a gente falar de um ambiente de trabalho, né, às vezes o ensino médio pensa, mas aqui a gente já está focado em Enem, aqui a gente está focado nisso, naquilo. Peraí, na universidade, possivelmente você vai ter que enfrentar bullying. Né? No ambiente de trabalho, você vai enfrentar bullying, que muitas vezes vai ser denominado assédio moral. Né? Então, a nomenclatura muda, mas o comportamento ele é sempre muito parecido. Então, aprender a lidar com isso agora vai resguardá-los de forma significativa no futuro. É aquilo que eu costumo dizer que quando dói, a brincadeira acaba, né? Então é aquela coisa assim, né? Se me machuca, se eu fico desconfortável com aquilo. E eu acho também que a gente tem um dilema, assim, e aí eu digo, nós, enquanto adultos e acompanhadores desses jovens, que vez ou outra eu vejo nas redes, assim, aquela frase clássica, que é, mas na minha época a gente tinha essas brincadeiras, e, né, e ninguém morreu por causa disso e tudo mais, mas acho que é um ponto para a gente pensar assim o quanto que nós carregamos feridas disso, assim, né? Então a importância da gente se posicionar e dizer assim, não, aqui a brincadeira acabou porque eu já não tô legal assim com isso, né? Exato. Quanto antes você se posicionar, menor vai ser o dano que o bullying vai causar a você. Né? Essa fala é um pouco fruto do desconhecimento, né, de tempos remotos sobre bullying, que é um rito de passagem, ou que aconteceu comigo e eu sobrevivi, etc. A gente vê hoje adultos que que vivem consequências do bullying que sofreram anos, até décadas atrás. Né? Então, as consequências, elas são marcantes. O bullying, ele é um estressor psicossocial grave na adolescência, segundo o Dr. Neuri Botega. Então, é importante que a gente fique atento, que a gente reaja a isso. Legal. E acho que tem um outro ponto. Deixa eu só colocar uma coisa aqui antes da gente partir para a próxima pergunta. Pessoal, se vocês tiverem questionamentos, se a partir da nossa conversa vocês também quiserem trazer questões para o Benjamin, para o Clemilson, fiquem muito à vontade de lançar aqui no chat, que a gente também tem um time poderoso aqui que está acompanhando e vai poder trazer aí as dúvidas de vocês. O próximo assunto que eu queria trazer, a partir disso que a gente falou, Benjamin, é sobre quando a gente entra na onda, assim, né, da coletividade. A gente sabe que nós somos muito influenciados, né, pela coletividade, aquela coisa clássica, né, mas todo mundo fez, né, estava todo mundo envolvido e tudo mais. Quando a gente fala de bullying, a gente tem essas duas dimensões, né, essa dimensão do coletivo, mas existe uma dimensão do individual, especialmente quando a gente fala sobre responsabilização, sobre graus de comprometimento e tudo mais. Como que isso funciona, assim? Existe essa escusa, essa desculpa, assim, de, mas eu fiz porque estava todo mundo fazendo? Qual é o limite entre o coletivo e o individual a esse respeito? Perfeito. Uma das características do bullying é justamente ser uma dinâmica de grupo, é uma dinâmica grupal. A gente raramente vai ver um ato de bullying praticado por um aluno individualmente. A gente tem ali, inclusive, segundo um grande especialista chamado Dr. Dan Oveios, que é o pioneiro em estudos sobre bullying no mundo, um psicólogo norueguês, ele diz que, na verdade, 8 grupos compõem uma prática de bullying. Imaginem, 8 grupos. Então, nós temos, por exemplo, nós temos o bully que inicia, aquele praticante de bullying que inicia, nós temos os seguidores, nós temos os apoiadores ativos, os apoiadores passivos, com aqueles que às vezes não participam diretamente, mas de alguma forma validam aquilo. Temos alunos que são neutros, temos alunos que têm vontade de ajudar, mas não ajudam, porque não sabem como fazer. Enfim, a gente tem um grupo muito variado. A gente precisa sempre entender que bullying é uma dinâmica grupal. Quando a gente está falando de grupo, normalmente, e agora eu vou falar, inclusive, sobre o cyberbullying, existe um processo que o Dr. Samir Hinduja, que é um grande pesquisador, também disse, chama-se desindividualização, que é quando a minha noção de responsabilidade individual diminui quando eu estou em um contexto grupal. Então, o coletivo, estar em um grupo, te dá essa falsa sensação de proteção. E aí, se você se sente protegido, você acaba fazendo coisas que talvez você não faria se você estivesse sozinho. Agora, a pegadinha mora justamente aí, porque mesmo que você faça em um contexto coletivo, você é um indivíduo inserido em um contexto social. Ou seja, eu respondo individualmente pelas minhas ações. Então, o que nós precisamos
principalmente falando de uso da internet, das redes sociais, quando um grupo se mobiliza online contra alguém, ou quando publicações são feitas, compartilhamentos, cyberbullying acontece online, e todo o grupo está se mobilizando, eu preciso entender que a minha responsabilidade mediante aquilo ela é individual. E caso eu participe daquilo, eu estarei individualmente respondendo, e inclusive por ser menor de idade, não só eu, como meus pais, que possuem responsabilidade civil sobre mim. Então, eu acho que um dos problemas no bullying é justamente esse. É o que alguns psicólogos, acho que você é da área de psicologia, né, Laura, vão chamar de desengajamento moral, né, de bandura, que é aquela coisa de, às vezes, transferir a culpa para o grupo, ou se isentar da responsabilidade, ou minimizar o problema. E isso, na verdade, resumindo, o maior prejudicado em tudo isso é o agressor. Porque quando esse processo de intervenção ele é instaurado, você vai responder individualmente por aquilo. Então, desenvolva um senso de responsabilidade individual. Pense o seguinte, a minha dica é, por mais que o grupo, que a maioria da sala esteja fazendo algo que você não discorda, se você não concorda com aquilo, não faça. Lembre-se que fazer o que é certo nem sempre é fazer o que é popular. Tá? Essa é uma frase que eu gosto muito. Fazer o que é certo nem sempre é fazer o que é popular. Não tem nada melhor do que você fazer o que é certo, chegar em casa depois da aula e se sentir bem consigo mesmo. E dizer, poxa, hoje eu ajudei alguém, hoje eu me posicionei a favor de alguém, hoje eu não pratiquei bullying, hoje eu não ri daquele apelido que colocaram sobre um colega. Isso já é uma... Eu uso o exemplo, inclusive, a analogia do cinto de segurança. Se você coloca o cinto de segurança sobre você, você tem a responsabilidade de colocá-lo. Isso não quer dizer que os outros estão protegidos. Se os outros colocaram, não quer dizer que você está protegido. Isso é uma responsabilidade sua, que deve ser, inclusive, trabalhada. A gente vai aprendendo, vai refinando isso diariamente. E a partir disso, pensando nesse modelo assim, mas eu sei que depois a gente vai trazer o Clemilson para falar em formas como a gente pode encontrar para, enfim, denunciar essas situações, né? Buscar ajuda, buscar apoio. Mas pensando ali, vamos imaginar que a gente está nesse cenário da sala de aula, está acontecendo uma situação ali. Eu, enquanto estudante, quais são as formas que eu posso não contribuir para esse bullying? Você trouxe um pouco aí essa situação de eu não vou rir daquilo, né? Eu não vou incentivar aquilo. Existem outras formas que talvez um pouco mais ativas que eu consigo, assim, ajudar para o fim daquilo, ou enfim, ser um apoio para a pessoa que está sofrendo bullying? Nossa, perfeito. Ótima pergunta. Existem sim. Porque às vezes quando a gente fala, vamos lutar contra o bullying, fica uma coisa muito ampla, né? É muito genérico, assim. Então existem 4 passos que eu aprendi muitos anos atrás, que são muito eficazes e são os que eu geralmente compartilho com os estudantes. Tá? São 4 acordos que eu proponho. O primeiro deles, não praticar bullying. É simples, né? Simples assim. O primeiro é não praticar. É não incentivar a prática. É entender que, por exemplo, a gente vê muitas questões relacionadas à socialização nas turmas, adolescentes, os grupos, né, que se formam, etc. Procure entender que não é porque você não tem afinidade com alguém naquela turma, você tem o direito, às vezes, de prejudicar aquela pessoa socialmente de alguma forma, né? Isso é um equívoco também. Então, primeiro, não praticar bullying. Segundo, ajudar aqueles que sofrem bullying. Tá? Então, muita gente tem uma tendência, Laura, a se simpatiza com o agressor, porque o agressor, às vezes, parece mais popular, mais influente na turma, né, mais extrovertido. E essas são, inclusive, características que esse praticante de bullying desenvolveu para conseguir atrair esses grupos para ele, né, para conseguir ter esse domínio sobre a turma. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele é tudo isso. Então, a gente precisa ressignificar a nossa percepção sobre o agressor. E entender que quando eu estou lidando, quando eu, por exemplo, não estou sofrendo nem praticando, mas eu estou vendo isso acontecendo na minha turma, quem precisa mais da minha ajuda? Obviamente é quem está sofrendo, quem está numa posição de sofrimento. Então ajude a quem está sofrendo. Como? Acolhendo, dizendo talvez coisas positivas, encorajando essa pessoa a procurar ajuda, indo com essa pessoa até algum adulto na escola, um coordenador, alguém, para reportar o que está acontecendo. Então, é buscar criar esse clima social na sala. Terceiro ponto é justamente esse, ser inclusivo com alunos que geralmente são excluídos. Tá? Quando o aluno ele às vezes tem uma dificuldade, às vezes, de socializar melhor na turma,
Se eu tenho uma facilidade com isso, eu posso ajudar, posso auxiliar esse aluno, eu posso integrar melhor esse aluno no meu grupo. Tá? Isso é algo que eu preciso fazer de forma consciente. Às vezes a afinidade não está tão latente assim nesse momento, mas de forma consciente eu preciso entender que eu estou fazendo bem a esse aluno, eu estou sendo ético nessa relação. Então eu estou... e ser inclusivo com alunos que geralmente estão sendo deixados de lado ou excluídos é algo muito eficaz. E o quarto ponto é denunciar, é contar. Eu acho que a coisa do contar é sempre muito difícil, né? Porque muita gente, Laura, falam que é X9, que é não sei o quê, e que eu estou dedurando, e que eu estou... dedurar é uma coisa, reivindicar o seu direito é outra. Reivindicar o direito do outro é outra coisa. Né? Então, bullying é um problema, e quem já me ouviu aqui no Paranaense, quem já me ouviu aqui no Anjo da Guarda, sabe que eu sempre falo isso, bullying é um problema que a gente não resolve sozinho. A gente precisa contar com alguém e contar com a equipe que está preparada. É muita gente uma escola, então às vezes eu preciso realmente não esperar que esse coordenador venha até mim, mas eu preciso ir até ele e contar o que está acontecendo. Então, recapitulando, não praticar bullying, ajudar quem sofre, e ser inclusivo com os colegas e reportar caso aconteça. Legal. Eu acho que você abre um ponto que é bem interessante, a gente vai falar um pouquinho disso agora, mas eu já vou deixar no ar aí para a gente pensar, que é justamente essa figura, né, do agressor ou da agressora, assim, né? Porque, lógico, existem várias camadas que a gente pode pensar de por que as pessoas praticam bullying. Pode ser que o sujeito nem está imaginando que aquilo é, né, uma violência, está pensando, não, é só um apelido, é só uma zoação, todo mundo faz. Pode ser que a pessoa venha de um contexto em que a linguagem de expressão dela é essa, né, já é meio complicada, e pode ser, inclusive, que ela precise de ajuda, assim, né, que essa seja uma forma com que ela se porta, assim, no mundo, já para evitar, bom, se eu fizer a zoação primeiro, eu já não vou ser objeto de zoação, não vou ser objeto de bullying, assim. Então, acho que também tem esse lugar, e aí, nesse plano de fundo, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa questão que talvez a gente fale pouco, que é essa questão da dignidade mesmo do sujeito, né? Em que nível que eu entendo que eu não mereço, né, passar por isso, que não é legal fazer isso, que eu sou um sujeito de valor, que é importante que todo mundo seja respeitado. Então, acho que existe essa dimensão da dignidade de todas as pessoas, né? Seja da vítima, seja também do agressor, porque também acho que não contribui quando a gente torna aquela pessoa um monstro. E aí a gente vai multiplicando violências, assim, né? Então, tem um monte de pergunta aí, e você vai se virar para nos responder todas elas. Eu acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que a gente tem, às vezes, um olhar muito punitivo ainda para os praticantes de bullying. Obviamente, as consequências lógicas das atitudes deles, elas são inevitáveis, especialmente devido à gravidade de algumas delas, né? Como no que diz respeito ao cyberbullying, por exemplo. Né? O cyberbullying, alunos, vocês precisam entender que quando a gente está falando de cyberbullying, só abrindo um parênteses aqui, viu, Laura? Quando a gente está falando de cyberbullying, a gente está falando de um comportamento que foi descoberto, uma forma de bullying que é mais nociva, por exemplo, do que o bullying verbal e o bullying físico. Tá? Então, o cyberbullying ele é mais nocivo à saúde do aluno do que o bullying verbal e o bullying físico. Por quê? Porque pelo alcance, pelo anonimato do praticante e pela frequência. Quando eu estou falando de bullying na escola, aquele problema acontece durante algumas horas, o aluno vai para casa e aí ele tem algumas horas para se recompor. No cyberbullying, não. Às vezes ele acorda de madrugada para beber água e quando ele olha o celular, tem uma série de ataques contra ele ou contra ela. Então, é muito importante que a gente entenda que cyberbullying é nocivo e que cyberbullying não é terra sem lei, ok? Da mesma forma em que se tornou mais fácil praticar bullying online, se tornou mais fácil comprovar que sofreu bullying online. Toda publicação online, ela gera um rastro. Esse rastro, mais cedo ou mais tarde, vai ser descoberto. Então, não pense que que a pessoa vai sair impune. Cuidado, porque a internet, ela gera em nós essa falsa sensação de anonimato. Mas ela é uma falsa sensação. Na verdade, esse anonimato, ele não existe. Tá? Então, fechando esse parênteses aqui, um outro ponto é pensarmos sobre o praticante
sobre a perspectiva de como nós podemos ajudá-lo. Eu sempre digo que é muito normal que a gente... É uma obrigação nossa assumirmos uma postura protetiva sobre quem sofre, mas a gente também precisa assumir uma postura restaurativa a respeito de quem pratica. Né? Eu preciso entender que, porque, como você disse, são várias camadas, mas a gente pode, por exemplo, pensar sobre uma das perspectivas, por exemplo, de Winnicott, que eu gosto muito, que é um grande teórico, pessoal, que é psicanalista e pediatra. Ele vai dizer que o comportamento antissocial é um grito de desespero para o sujeito que reivindica do social aquilo que lhe foi prometido. Né? Então, às vezes, enfim, essa agressividade ela pode ser uma tentativa de se proteger, de se cobrir e de esconder alguma coisa, enfim, são várias as possibilidades. Mas a gente tem que sempre buscar não transformar esse agressor em um monstro, entender que as consequências existirão, mas mais do que tudo eu acho que é pensarmos que eu conheço muitos alunos que eram praticantes de bullying e que hoje são alunos incríveis, que entenderam que, na verdade, ser um praticante de bullying te deixa aquém de quem você pode realmente ser. Né? Então, você pode ser muito mais do que isso. Essas habilidades, essa inteligência, essa capacidade de liderança, né, de persuasão, isso pode ser utilizado de forma extraordinária. Então, não desperdice isso. A minha dica aqui para vocês é essa. Não desperdice isso. Legal. Eu acho que o caminho é justamente esse, assim, né? A gente pensar que, no fim das contas, todo mundo se machuca. Agressor, vítima, a turma mesmo, né? A escola, enfim, ou seja, no ambiente de trabalho, onde todo mundo está se machucando. Então, acho que é uma comunidade que está ferida, que a gente precisa olhar para isso e cuidar dessas feridas. Perfeito. Eu queria já, Benjamin, começar a trazer a pergunta do que o pessoal está interagindo com a gente. Então, vou ler aqui. Os estudantes do 21A, que é o primeiro ano de ensino médio, têm uma pergunta. Como lidar com o bullying no ambiente de trabalho? Já que na escola sabemos a quem recorrer. Como diferenciar brincadeiras internas, provocações e apelidos entre amigos do bullying? Na maioria das vezes, as vítimas de bullying são silenciosas. Como identificar essas vítimas o mais rápido possível? E aí quem mandou foi o professor Guilherme, do Colégio Marista Dom Rogério. Qual é a mais perigosa na sociedade atual? O bullying ou o cyberbullying? Então, tem algumas perguntas aí, talvez a gente possa fazer por partes. Essa primeira parte do ambiente de trabalho, como diferenciar, né, aquilo que você falava no início, as provocações e apelidos e o bullying. Isso. Tá, olha só. Primeira resposta. Quando a gente está falando de bullying em ambiente de trabalho, a gente está falando já em uma outra esfera, é um problema que vai para uma outra esfera. Né? Então, é importante que você saiba quais são os protocolos que você possui nesse ambiente de trabalho e como você pode recorrer a eles. A minha dica é que você junte o maior número de provas possível. No caso, se você está sofrendo um assédio moral, um assédio organizacional, você recolhe essas provas e aí você vai precisar recorrer a uma outra instância, visto que possivelmente no próprio ambiente de trabalho talvez você não tenha esses recursos para isso, tá? Então, assim, mas a gente está falando de uma gravidade muito maior, inclusive, não minimizando, obviamente, o bullying, mas a gente está falando de um outro nível de problema quando a gente fala em assédio moral e em bullying no ambiente de trabalho, ok? Uma outra coisa, a segunda resposta... Que é essa questão de diferenciar, né? Uhum. Diferenciar provocações e tal. Interessante. Eu ouvi essa pergunta semana passada de alguns alunos do 9º ano, em uma escola aqui em Curitiba, alunos incríveis, e eles me perguntaram a mesma coisa. Eu acho o seguinte, quando nós somos amigos, a gente não tem a intenção de ferir o outro. Quando você gosta de alguém, quando você nutre um sentimento de amizade pelo outro, a brincadeira, ela acaba tendo esse teor de ser uma brincadeira de fato, porque eu não quero que a minha brincadeira fira o outro. Porém, é uma questão muito delicada, porque eu preciso analisar qual está sendo a repercussão do que eu estou fazendo com o colega. Então, se existe uma brincadeira por exemplo, se eu faço uma brincadeira com alguém e noto que isso causou um constrangimento a alguém, a minha obrigação
moral é que essa brincadeira não continue. A partir do momento em que ela continua, eu estou tendo a intenção de prejudicar essa pessoa, né? O ideal, na verdade, é que eu pense antes de fazer a brincadeira para até mesmo analisar se aquela brincadeira ela é devida ou ela é indevida, né? Porque tem coisas que você não precisa fazer para ver a reação do outro para saber que é indevido, ou mais impulsivo que nós sejamos em decorrência da nossa idade. Então é muito importante que eu entenda qual vai ser, que eu analise, use empatia. Tá, qual vai ser a resposta dessa brincadeira com essa pessoa? Qual a consequência? Porque a intencionalidade é o que vai determinar isso. Eu fiz para que ele se sinta bem ou eu fiz para que ele se sinta mal em relação a isso? Então, essa é uma forma de medir. Uma outra coisa é medir o ambiente. Como está sendo a resposta de quem está participando, como está sendo o clima ali. São várias coisas que a gente precisa analisar para discernir isso, né, para observar, só mesmo observando e discernindo. Isso é uma coisa legal que a gente trabalha, inclusive na formação do nosso programa, como identificar isso de forma mais assertiva para os professores. E qual a última? Nossa, são 4 perguntas dentro de uma, gostei. Tem uma que eu achei legal que já dá para a gente emendar, que é: a maioria das vezes as vítimas de bullying são silenciosas. Isso é bem real mesmo. Como identificar essas vítimas o mais rápido possível? Então, às vezes, não é uma coisa que eu estava lá na hora, ou eu cheguei, né, já depois do acontecido. Como é que aqui não tá legal? Parece que essa pessoa não tá feliz, assim. Como que eu posso fazer para identificar isso? Seja meu colega, assim, enquanto estudante, sejam os professores também, que às vezes têm dificuldade de identificar isso. Ótima pergunta. Geralmente, gente, mais da metade dos alunos que sofrem bullying não reporta a ninguém. Justamente por estarem nessa posição, às vezes, de desvantagem de poder, já serem alunos isolados na turma. Então, é muito importante que a gente identifique os sinais, tá? Em primeiro lugar, isolamento. Alunos que notou que o aluno está isolado, ou está se isolando, ou sendo isolado. Sinais de alerta, como mudanças no comportamento habitual do aluno. Tá? Era um colega comunicativo, era um aluno que tirava boas notas, e repentinamente, inexplicavelmente, essas notas começaram a cair, né? Ou seja, segundo ponto, queda no rendimento escolar. Resistência para ir à aula, né? Então, o aluno que começa a apresentar, tem faltado com certa frequência, ou tem mostrado resistência para ir à aula, ou para atividades até mesmo extracurriculares, né? A gente vai fazer hoje um passeio, uma atividade específica e tal, esse aluno não quer de forma... Porque, gente, a lógica é que se eu estou em um ambiente que me gera dor, eu não quero estar nesse ambiente. É meio que óbvio, né? Qualquer coisa é assim. Se eu estou em um local que me gera desconforto, aquilo vai acabar se tornando uma tortura, né? Então, comportamento triste ou depressivo da parte desse aluno, até mesmo mudanças repentinas no visual do aluno. Às vezes é um aluno que, né, uma aluna que, por exemplo, não sei, pode ser, tá? Mas às vezes raspa a cabeça de um dia para o outro, ou busca, talvez, uma outra forma de atenção e de dizer que tem, por meio da estética, que tem alguma coisa acontecendo com ela. Fala autodepreciativa, exemplo, eu não sirvo para nada, meu cabelo, eu sou uma burra, eu sou um burro, meu cabelo é feio, eu sou assim, eu sou assado, que são, na verdade, mentiras que a gente acredita, né, quando a gente sofre bullying, porque eu tô falando isso, eu sofri bullying no 5º e no 6º ano, e foi uma época muito difícil para mim. Quero até compartilhar isso aqui para que os alunos possam, talvez, né, criar uma relação maior com o que está sendo dito. E assim, realmente, às vezes o papel inverte, você acaba achando que a culpa é sua, que o problema foi o tênis que você não comprou, foi aquela mochila que você não tem, ou foi aquilo que aconteceu com você, ou seus pais, etc. Então, muitas vezes isso acaba afetando o nosso comportamento, e você cria essa ideia, né, acaba tendo sua autoestima acaba sendo ainda mais comprometida. E, por último, ao conversar com os pais, por exemplo, ou você mesmo estudante, note se você está tendo muita insônia, alterações no seu sono, alterações no seu apetite, dores de cabeça com frequência, que é quando o seu corpo começa a reagir ao estresse ao qual você está sendo submetido quando você sofre bullying. Então,
Se está acontecendo com você, fica atento. Se está acontecendo com seu colega, fica atento. Se está acontecendo com seu aluno, você que é professor que está nos assistindo, fique atento também e pergunte o quanto antes. Não espere, não sei se eu pergunto, pergunte, com delicadeza, tá? Mas faça, se aproxime. Às vezes o aluno está isolado, ele está esperando alguém para vir ajudá-lo. Então pergunte, você está bem, você está precisando de alguma coisa, como eu posso te ajudar? Eu notei que seu comportamento mudou, notei que isso aconteceu, tem algo que a gente possa fazer para que isso diminua. Não precisa ter medo, pode me contar, porque isso é uma conversa segura, então garantir essa segurança também é importante. Então, todos esses são passos fundamentais para acho que respondendo isso aqui. Desculpa a resposta longa, porque foram muitas perguntas e eu tentei aqui criar blocos aqui de resposta. Não, suas respostas foram ótimas e acho que esclarece, principalmente nos dá ferramentas, assim, né, para agir nesse espaço. E eu acho bacana, assim, que a gente sobreponha esse medo, às vezes, ou essa vergonha de perguntar, porque se a pessoa está sofrendo bullying, ela tem a possibilidade de se comunicar e de dizer, né, que realmente está acontecendo, e se não estiver acontecendo, eu estou certa de que a pessoa vai se sentir muito cuidada, assim, né, no sentido, assim, de, poxa, obrigada por você ter reparado, não está acontecendo nenhuma situação de bullying, mas que bom que você notou, que bom que te chamou a atenção, acho que isso é super delicado, assim, nas relações que a gente tem, né? Queria trazer mais uma questão que eu achei bem interessante aqui, do Marista Palmas, do Pantins. Como combater o cyberbullying se os pais não acreditam ser uma situação real de perigo? Por meio da educação. A gente precisa... Gente, os pais, eles estão lidando com problemas que nenhuma outra geração de pais precisou lidar. Tá? Entendam isso. A gente está vivendo um boom tecnológico e os pais estão enfrentando problemas muito peculiares e presentes na nossa época. Então, quando eles entregam o celular para vocês, eu quero assim, ser bem cuidadoso ao dizer isso, mas quando a gente entrega um celular para o filho, eles acham que junto com a forma de utilizar o celular de forma operacional, vai vir todo o ensinamento de como... quais são os cuidados a serem tomados quando a gente utiliza, quando a gente acessa a rede. Então, orientá-los nesse sentido, principalmente orientar o monitoramento E aí, alunos, entendam bem, quando eu falo monitoramento, não é nada invasivo, mas é um acordo que vocês precisam fazer com as famílias de vocês para que eles zelem pela segurança de vocês online, né? Então, assim, tudo isso é importante, mas por meio da educação, por meio de cartilhas, por meio do que está acontecendo hoje, né? Quem sabe termos um tempo assim com os pais no futuro, só para falarmos de cyberbullying. Então é importante informá-los e principalmente que eles saibam que para vocês, para nós, vou falar para nós aqui, eu tenho 39 anos já, para nós existe essa dicotomia online, offline. Né? Para esses nativos digitais que são vocês, alunos, não existe mais. Online e offline é uma coisa só, não tem mais essa dicotomia. Então, o que acontece em um ambiente ou em outro, talvez os afete na mesma proporção. Tá? Então, assim, é muito importante que eles estejam conscientes dos perigos que existem, da definição do que é cyberbullying. E tem uma frase de uma grande especialista chamada doutora Shimiken, que ela diz o seguinte: ao dar o celular para um filho, entenda que você é a mesma responsabilidade de estar dando a chave do carro. Né? Então, é assim que a gente geralmente trata. Eu vou aproveitar aqui para a gente trazer uma outra questão que, inclusive, aqui do chão que eu piso, que é a universidade, também acontece, que é esse espaço que, como você trouxe para nós, assim, internet não é terra de ninguém. Mas a gente tem, né, os espaços das deepfakes aí que nos colocam num lugar bem arriscado. A gente está exposto, acho que a internet nos coloca nesse lugar sim de contato com as pessoas, né? Enfim, de fazer rede, mas também nos expõe. Conta para nós um pouco, Benjamin, como é assim essas questões das deepfakes, qual é a gravidade disso, né? Qual é o problema? Acho que você foi muito feliz assim quando você traz que o cyberbullying, enfim, essa coisa que cai na rede, ela
se perpetua no tempo, né? Ela se perpetua no tempo, as pessoas... É mais difícil de tirar isso da rede, é mais difícil de resguardar aquilo e falar, bom, agora chega, né? Agora não vamos mais falar sobre isso e tudo mais. E quando chega, né, nesses espaços, na Deep Web e outros mais, assim, isso ainda se torna mais gravoso, assim, né? Porque a gente daí tem crimes de outras ordens. Então, Sim. talvez lá, na minha realidade, eu não pensei que pudesse ter que se arrastasse dessa maneira. Mas quando chega em determinados lugares, sim, vai para a terra de ninguém mesmo, que aí fica mais difícil. Como que é isso, assim, para você? Na verdade, eu sempre digo que o uso da tecnologia é uma ferramenta incrível, que, né, quem viveu em outra época, na verdade, como nós vivemos, hoje nós sabemos como é inegável os benefícios que a tecnologia nos traz, que as tecnologias digitais nos trazem. O que determina, acho que o grande ponto é, o que determina a forma como ela vai ser utilizada somos nós. Se ela vai ser utilizada de forma negativa ou de forma positiva, né? Um veículo, um automóvel, ele pode ser utilizado de forma negativa, ele pode ser utilizado de forma positiva. Então, somos nós, por meio da nossa racionalidade, que a gente vai conseguir lidar com qualquer ferramenta tecnológica que surgiu, ou que tem surgido, né? Todo esse boom que foi o ChatGPT, que tem sido, né, essa nova pauta novamente, essa evolução da inteligência artificial. Nós precisamos entender que tudo isso ainda é, na verdade, uma ferramenta utilizada por nós. Nós precisamos ter o controle sobre isso. E aí eu acho que a gente precisa do que a gente chama de ética digital, que é entender que o que é certo offline é certo online. O que é errado offline é errado online. Não existe essa coisa de, porque eu estou utilizando aqui. Gente, o Código Penal vai se aplicar ao contexto online no mesmo formato. O Estatuto da Criança e do Adolescente é cabível no contexto online da mesma forma. Então, não há como fugir disso só porque nós estamos em um ambiente virtual. Agora, o surgimento, por exemplo, o uso de deepfakes ou do deep nude, isso é um crime gravíssimo. Né? Isso é um crime gravíssimo que, inclusive, eu sempre, caso aconteça com você, é importante que você utilize os mecanismos de denúncia que você possui, não só dentro das plataformas, mas como, por exemplo, se aconteceu com você, você é mulher, que você procure a Delegacia da Mulher, né, que você procure, enfim, órgãos responsáveis, ou Conselho Tutelar, ou Ministério Público, mas que você procure órgãos responsáveis para você se resguardar, visto a gravidade, tá, gente? Visto a gravidade desse tipo de ação. Mas eu acho que o mais importante é que os alunos tenham consciência de que o que pareceu para alguns, por exemplo, o que parece uma brincadeira, lá na frente, algumas semanas depois, eles vão descobrir que foi algo extremamente danoso para quem praticou, para quem sofreu, e principalmente um transtorno para os pais, um transtorno para a escola, um transtorno que poderia ter sido evitado. Então, pense antes de publicar, pense antes de achar graça em coisas assim que são realmente estúpidas, que ferem a dignidade do outro, que ferem o direito do outro, que constrangem o outro, sabe? Que desumaniza o outro, sabe? Eu vou falar uma frase que o professor de filosofia de vocês depois explica melhor, mas o ontológico tem que se sobrepor ao tecnológico, ok? Maravilha. E acho que o Felipe traz para nós uma pergunta muito, muito importante nesse contexto, que é quais os problemas que o bullying deixa em suas vítimas no futuro. Licença, Felipe, eu vou acrescentar aqui que é no presente também. Sim, olha, estudantes que sofrem bullying, por exemplo, tem uma pesquisa que eu costumo apresentar muito nas minhas palestras, estudantes que sofrem bullying, comparado a estudantes que não sofrem bullying, por exemplo, eles têm 3 vezes mais chances de desenvolver ansiedade. Eles têm 8 vezes mais chances de desenvolver depressão grave. Eles sofrem uma queda considerável no rendimento escolar. No futuro, inclusive,
alguns podem desenvolver na fase adulta problemas relacionados ao uso e abuso de álcool, de outras substâncias, instabilidade emocional, instabilidade no trabalho, e, inclusive, alunos praticantes de bullying também vivem situações parecidas. Foi aquilo que você falou, Laura, todo mundo sai ferido nisso, né? Às vezes a gente vai ver alunos que talvez, se não tem... Tem uma pesquisa do Dr. Denoveius, que ele aponta que, se não me engano, esse é o número, ele aponta que estudantes que praticaram bullying durante a adolescência tiveram 3 vezes mais passagens pela polícia até os 24 anos de idade, comparados a alunos que não praticaram bullying. Você tem uma ideia de como, às vezes, na escola parece engraçado, mas fora da escola não vai ser tão engraçado assim, né? Então, várias são as consequências do bullying, tanto para quem sofre, quanto para quem pratica, e até mesmo para quem assiste. O sentimento de tensão, de apreensão, de incapacidade para os espectadores, ele é bem considerável. Porque imagina, você está vendo seu colega sofrer, você quer ajudar, mas você não consegue. Isso gera em você uma sensação de incapacidade, de tensão, de apreensão. Então, o bullying, ele cria um clima social negativo para a escola inteira. Tá? Quando a gente faz o que está fazendo, quando vocês, alunos, se engajam, vocês estão transformando a realidade da escola inteira. Tá? Né? Então, assim, não adianta a gente criticar o que acontece, às vezes, em uma realidade tão distante, como, por exemplo, vamos falar sobre coisas que aconteceram, vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial e etc., se eu não zelo pela paz no meu dia a dia, na minha escola, né? É no dia a dia que isso precisa se tornar uma realidade para nós. Maravilha. Benjamin, eu tô adorando aqui as perguntas que o povo tá mandando, assim, tô achando, vocês são maravilhosos, gente. Muito obrigada pelas perguntas que vocês estão mandando. E aí eu queria trazer aqui Fernanda Tavares, do 7º ano. Queria eu, Fernanda Tavares, no 7º ano, ter todo esse raciocínio que você teve. Achei maravilhosa. Do Marista Dom Rogério. Existe alguma diferença significativa do bullying realizado por meninos e por meninas? E aí eu vou pedir uma licença já para estender, que existe alguma diferença em como as vítimas sentem isso, sendo a vítima... Então, sendo o agressor, menino ou menina, sendo a vítima, menino ou menina, tem diferença, sim? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, meninos, falando em formas de bullying primeiro, meninos geralmente tendem a praticar bullying físico com mais frequência. Meninas tendem a praticar bullying social com mais frequência. Agora, a forma como os alunos respondem ao bullying, isso vai variar de aluno para aluno. Tá? Então, alunos diferentes respondem de formas diferentes. Tem alunos que vão inclusive, isso é uma das abordagens que um grande nome chamado Nicholas Carlyle, que é um especialista britânico, ele sempre fala muito sobre isso. Ele é psicólogo e ele fala que existem alunos que vão tentar reagir de forma violenta, existem alunos que vão tentar se fechar e se isolar, existem alunos que vão buscar refúgio em outros contextos. Então, isso vai variar muito de acordo com o repertório que você, aluno, tem. Às vezes você tem... Isso inclusive, vai variar de acordo com os fatores predisponentes e precipitantes. Nos predisponentes, quando a gente fala, por exemplo, em lidar com a dor ou lidar com algum fato que me incomode, os predisponentes são todo histórico que eu venho trazendo desde a minha infância. E os precipitantes são atos que acontecem como bullying e que vão medir o nível de resiliência, de plasticidade que eu possuo para lidar com aquilo. Mas é muito difícil mensurar isso falando em questões de gêneros biológicos aqui. Tá? Mas existem estudos sobre isso, sim, especificamente sobre o cyberbullying. Então, o Dr. Samir Hinduja, vou escrever o nome dele aqui para vocês passarem para ele. Ele vai falar um pouco sobre isso em um contexto virtual, tá bom? Depois a gente vai ter uma trabalheira aqui, eu tô falando aqui pro time, para a gente poder compilar todas essas referências que você fez, tá muito bom, assim, para depois a gente também revisitar isso, mas é bacana que a gente vai também se apropriando de outras pessoas que estão pesquisando sobre isso, o que dá para nós uma grande notícia de que é um tema muito atual aí para a gente pensar.
Eu quero fazer meu ponto aqui, ó. Falou que eu. Desculpa aí, Fernanda, que eu falei Dom Rogério e é Dom Silvério, então me desculpem aí, então, corrigindo que é Dom Silvério. Queria trazer também uma pergunta do Ipanema, também super legal. Então, para evitar uma geração de bullying, deveríamos desenvolver o amor próprio, o respeito? Não é simples, mas seria esse um caminho? Ah, que pergunta incrível. Sim, isso não é utópico. A gente não está pedindo nada impossível. Eu sempre falo isso nas turmas. Quando a gente faz todo esse trabalho, a gente não está pedindo nada impossível. Aplicar respeito, empatia, dignidade nas relações cotidianas, interpessoais, isso não é impossível. Pelo contrário, talvez exija de nós um esforço diário, mas os resultados disso são muito mais impactantes e, eu acho que, duradouros do que a gente imagina. Tá, pegando isso, eu vou até pegar um gancho dessa pergunta, eu vou criar um link com aquilo que a gente havia conversado anteriormente, Laura, com o pessoal, com o Henrique, o Olavo e o Clenilson, sobre a ideia do senso de dignidade própria. Eu acho que essa pergunta do amor próprio, etc., eu acho que muitos alunos que sofrem bullying, eu vejo que eles já vêm de um processo em que a autoestima deles já de certa forma, está comprometida. Então, tem uma grande especialista, a doutora Mindfacts, que ela fez a seguinte pergunta: o que vem antes, a baixa autoestima ou o bullying? Ou seja, a baixa autoestima é consequência do bullying ou ela já antecedia o bullying? E ela descobriu que sim, que a baixa autoestima ela antecedia o bullying e ela acabava sendo, de certa forma, uma vulnerabilidade para que o bullying acontecesse, para que os alunos, se fossem intimidados, não conseguissem reagir. Então, uma coisa que eu penso ser fundamental para a gente lidar melhor com o bullying é desenvolvermos o senso de dignidade própria. É eu aprender a me respeitar. É eu aprender a exigir os meus direitos. É aprender a me impor. É aprender a ouvir um apelido que eu não gosto e dizer: eu não concordo com esse apelido, quero que esse apelido pare imediatamente. Caso contrário, eu vou precisar recorrer a alguém. Não é fingir que gosta do apelido porque todo mundo tá rindo, aí você vai parecer fraco se você reivindicar. Não, você não é fraco. Você reivindicar exige coragem. Então, se você está usando coragem para reivindicar, na verdade, você está mostrando que você é forte. Então, o grande ponto muitos alunos, inclusive, eles estão próximos de alunos que praticam bullying, eles se acham até amigos de praticantes de bullying, porque há uma distorção tão grande do senso de dignidade neles que eles estão ali e se veem no papel de vítimas. Eles pertencem a esse papel de vítima. Você não pertence a esse lugar. Você não pertence. Você pertence a um lugar de dignidade, onde seus direitos são preservados, seus direitos civis são preservados, seus direitos humanos são preservados. E eu, inclusive, falo isso. O bullying ele é uma violação dos direitos civis e dos direitos humanos que o meu colega possui. Tá? Isso é muito grave. Então, sim, eu acho que, em primeiro lugar, é desenvolver esse senso de dignidade, de aprender a reivindicar, de aprender a se posicionar, de aprender a reagir. E entenda, reagir é diferente de revidar. Revidar e reagir são coisas completamente diferentes. Aprender a reagir e aprender a se impor. E entender o seguinte, que eu sempre falo dos rótulos, né? O bullying ele é um rótulo negativo que é colocado em alguém. Então, não aceite esse rótulo negativo. Sabe? Não aceite ser a pessoa que o bullying diz que você é. Não deixe que o bullying... a frase que eu mais gosto, uma das que eu mais gosto de dizer é: não deixe que o bullying defina quem você é. O bullying não define quem você é. Você é muito maior do que isso. Tá bom? A gente tem histórias aí de várias pessoas que sofreram e que hoje a gente vê a grandeza deles e como eles estão, né, enfim, mudando a história. Não sei se eu respondi, me empolguei aqui. Não, eu achei ótimo, acho que dá bastante luz para a gente também entender. Gostei muito dessa diferenciação entre reivindicar e revidar, que existe essa diferença, que também é para a gente pensar que não vai combater uma violência com outra, né? Daí não adianta nada. Exatamente. Então, acho que também a gente pode ir por esse lugar. Vou trazer uma última pergunta, que depois também vai abrir um outro bloco para eu também chamar o Clemilson, foi a professora Thaís que mandou aqui uma pergunta do aluno do 7º C, Marista de Goiânia.
O que devo fazer quando percebo que sofro cyberbullying? E aí eu queria também... Gente, eu tô pedindo licença para mexer em todas as perguntas de vocês, que é, se eu observo, embora não tenha sido eu a vítima, se eu observo também o cyberbullying, o que eu devo fazer? Se eu sofro ou se eu observo, a quem procurar? Tá, primeira coisa, não responda, tá? Não responda às agressões. O que o agressor quer é justamente causar uma reação em você. Ele se alimenta da sua reação, por incrível que pareça. Quando você fica com raiva, quando você demonstra que ficou chateada, ele viu que ele alcançou o objetivo dele. Primeira coisa, não responda. Segunda coisa, print tudo que foi publicado, tá? Se foram áudios, por exemplo, e que você sabe que a pessoa vai apagar, pega esses áudios e encaminhe para você mesmo. Hoje o WhatsApp, felizmente, algumas semanas para trás, algumas semanas para cá, ele já tem esse recurso de você mandar mensagem para você mesmo. Então, encaminhe para você mesmo, encaminhe para seu pai, para sua mãe, para alguém que você confia. Salve imediatamente essas informações. Terceiro lugar, bloqueie o agressor. Tá? Seja em qualquer plataforma, bloqueie e denuncie essa pessoa por bullying. Tá? Quanto mais a gente denuncia, inclusive denuncie não só quando você está sofrendo, mas quando você vê algo com que você um material com o qual você não concorda. Denuncie, tá bom? Porque isso, de certa forma, ajuda isso influencia o algoritmo deles na leitura de cyberbullying. Tanto no Snapchat, quanto no Instagram, quanto no TikTok, tudo isso, em todas essas plataformas, você tem opção de denunciar ali. Tá? E em quarto lugar, reporte alguém. Peça ajuda. Tá? Então, não responda, salve o material, denuncie e pega esse material e apresente a alguém. Tá? Vença o medo, vença a vergonha, não precisa ter vergonha nem medo de pedir ajuda, tá? Não é nada vergonhoso. Vá lá, mostre o que está acontecendo, seja para alguém na sua escola, seja para alguém na sua casa, para que as medidas sejam tomadas. Tá? Se for algo que pode ser mediado, se a escola puder promover essa mediação entre quem praticou... Gente, 85% dos casos de cyberbullying vem de dentro da escola, de alunos que você conhece. Tá? Então, assim, se a escola conseguir mediar, perfeito, melhor. Se não, aí você vai precisar, e dependendo da gravidade, você vai precisar recorrer a outras instâncias, tá bom? Aí vem, por exemplo, talvez uma ata de registro notarial no cartório para comprovar os dados ali certinho, para que não houve alteração nas informações, aí você registra um boletim de ocorrência na Polícia de Crimes Cibernéticos, Delegacia de Crimes Cibernéticos e assim por diante. Tá? Legal, Benjamin. Acho que a gente conseguiu bastante aqui. Agora eu vou pedir uma licença, Benjamin, para você, que eu vou chamar o Clemilson. E para responder também, Clemilson, uma pergunta que foi feita aqui. Gente, o pessoal aí que mandou, do Dom Silvério, que mandou ali sobre como a escola vai resolver, a gente já vai responder as perguntas que Clemilson veio para isso, gente. Então, Clemilson, conta para a gente assim, né? Dentro do Marista, nós enfrentamos situações, como que a gente enfrenta, né, essas situações de violência, de bullying? Quais são os protocolos que a nossa instituição tem para isso? Laura, primeiramente, então, agradecer Benjamin pelas colocações e pela grande ajuda que nos dá nesse tema que é tão caro para nós. Recentemente, numa pesquisa interna feita, a gente percebeu que o bullying é um grande desafio das nossas realidades e das realidades escolares. Não só Marista, mas de todas as escolas, né? Quando a gente pensa que tem dados aí muito precisos, né, de 40% de alunos das escolas no Brasil que passaram por situações de bullying, nós temos pela frente um grande desafio. E aí o Benjamin nos ajuda a pensar esses desafios. E aqui, Laura, eu queria começar trazendo algumas novidades. Recentemente, no dia 30 de outubro, o Marista Brasil lançou a Política de Proteção Integral às Crianças e aos Adolescentes. Esse documento ele é extremamente caro para nós, uma vez que ele fala de todas as formas de violência que precisam ser observadas e cuidadas dentro do nosso ambiente escolar. Então, estudantes que me escutam nessa manhã, nós temos essa grande novidade para vocês. O Marista Brasil tem uma política de proteção que tem a responsabilidade de cuidar de forma integral de cada um de vocês. E nessa política tem descrito todos os mecanismos, todos os fluxos de proteção que devem acontecer, inclusive aqueles preventivos, para que a gente garanta, dentro dos nossos espaços escolares, a proteção integral de cada um e cada uma de vocês.
Então, para nós é uma grande alegria nessa manhã falar desse tema, porque ele vem acompanhado dessa novidade. No último dia 30, então, foi lançada a política de proteção. Essa política, então, no dia de hoje, ela começa a ser enviada aos nossos gestores. Os nossos gestores, de posse dessa política, têm uma grande responsabilidade. Como que a gente pensa a proteção integral a partir, então, desse documento, né? E aí, olhando a pergunta feita pelo Colégio Marista Dom Silvério, eu fico sempre me perguntando, né? No período das grandes campanhas, é o período que mais aparece para nós situações. Isso é bom, porque é o momento que a gente tem a possibilidade de falar do tema, de estudar o problema. E como que isso é importante? A gente percebe que no 18 de maio aparecem mais situações, a gente percebe que no dia de combate ao bullying aparecem mais situações, quando a gente fala de valorização da vida ali nos dias de combate e prevenção ao suicídio, também aparecem situações, porque são propícias, né? Quando a gente abre brecha para dialogar sobre esses temas, a gente foca olhares sobre esse tema, é quando a gente tem a possibilidade de trazer a discussão à tona, né? Aqui eu quero trazer 2 exemplos de situações reais vividas por vocês e que tocam aquilo que o Benjamin trouxe para nós quando fala da empatia, do se colocar no lugar do outro, que é extremamente importante para nós. Recentemente, nós recebemos, por meio de uma carta, um estudante escreveu uma carta que ele não estava tão bem. E nessa carta, ele compartilhou essa carta com alguns colegas. Esses colegas poderiam passar despercebidos diante daquela provocação feita na carta por esse estudante. Mas qual foi o papel dos estudantes? E aqui eu quero chamar vocês à responsabilidade. Qual foi o papel daqueles estudantes? Ir até a direção da escola. E indo à direção da escola, começaram a olhar para aquele colega que estava em sofrimento. E como é bacana, né, quando a gente se coloca no lugar do outro, é um amigo meu que está passando por um drama e que eu posso ajudá-lo. E qual foi a intervenção da escola a partir daquela situação? A intervenção da escola é o diálogo com aquele estudante, de se colocar disponível àquele estudante, de fazer a escuta daquele estudante, depois de pensar com ele, né, de pensar com ele o diálogo com a família e acordada com aquele estudante, como que a gente pode abordar com a família esse tema, como que a gente pode abordar essa situação de sofrimento com a família, e depois uma rede de proteção que pode dar suporte a esse estudante, a equipe de orientação educacional, a equipe de professores, né, de forma cuidadosa, de forma sigilosa, né, como que toda a escola se envolve quando a gente tem, né, uma situação assim, e quando, sobretudo, tem a participação e o protagonismo dos estudantes. Uma outra iniciativa foi pensada pelos próprios estudantes, me recordo de uma situação muito bacana ocorrida em um dos nossos espaços para falar do Setembro Amarelo, né? Os estudantes criaram todo o movimento dentro da escola para falar desse tema. Quais são os movimentos que vocês, estudantes, podem criar dentro dos espaços de vocês para combater a intimidação sistemática, para combater o bullying? Como que as iniciativas de protagonismo de vocês podem colaborar para que a gente contribua para que menos pessoas passem por situações de bullying, para que a gente mitiguem as situações de risco de bullying nos nossos espaços, né? Então, trago essa novidade, que é a política de proteção, da importância da gente trazer esse tema para a roda. Quais são as rodas pedagógicas que a gente promove para discutir as questões do sofrimento, né? Quando alguém está em sofrimento no nosso espaço, a gente sabe que tem uma diminuição da aprendizagem, a gente sabe que tem uma vulnerabilidade posta. Como que a gente ajuda um amigo, um colega nosso em sala de aula, naquela situação, no enfrentamento daquela situação? Benjamin, numa conversa que nós tivemos antes, eu fiquei muito provocado, porque o caminho que a gente tem percebido começa com uma intimidação sistemática. E muitas vezes essa intimidação sistemática, ela leva à autolesão, à automutilação, e muitas vezes a outras situações graves, né, como tentativa de suicídio, né? Como que a gente precisa falar do tema, né? Como que o espaço da escola também, esse espaço propício para esse diálogo, né? Como que nas nossas rodas pedagógicas, como que na nossa dinâmica pedagógica esse tema pode vir à tona através da arte, através da música, através das Olimpíadas, né? Nós temos uma diversidade de situações que o tema pode ser discutido. Como que é bacana, né, esse espaço da escola, com a potência que esse espaço tem,
para que a gente construa propostas que intimide as situações de bullying, que colaborem com os nossos estudantes na intimidação sistemática, que colaborem com eles no enfrentamento desses reais problemas, né? Então, para mim é uma provocação, uma vez que a gente tem a responsabilidade aqui de falar do lançamento da política, mas também de falar dos canais, né? Recentemente, o Marista lançou um canal de ética. Dentro desse canal de ética, nós temos um canal específico que trata da proteção integral de crianças, adolescentes e jovens, né? Então, qualquer situação que a gente ocorra nos nossos ambientes, a gente tem a possibilidade de dialogar, de reportar esse canal. Reportando esse canal, estudantes que me escutam, a gente vai dar as tratativas. Tem um grupo de especialistas para ajudar a escola a pensar as tratativas, né? Então, olha que bacana, olha que grande, né? Olha que significativo as propostas a partir da criação da política, a partir do canal Mais Proteção, e aí a partir de todas as iniciativas. Acredito que vocês daqui a pouco receberão também o Guia de Prevenção e Combate ao Bullying, ao Cyberbullying, um material muito bacana, né, que foi criado especificamente para a gente tratar do tema nas nossas rodas, nos nossos diálogos, e isso é muito importante. Se a gente pensa também no contexto da política, daqui a pouco, né, em janeiro, a gente tem ideia da criação dos núcleos de proteção local, núcleos compostos pela gestão da escola e que terão a possibilidade de, juntamente com vocês, tratar das questões, né? Então, uma rede, um mecanismo de proteção criado para nos ajudar a tratar da proteção. Quando a gente pensa, né, a proteção integral e no conjunto desses atores, a importância de reportar as situações aos conselhos, e aqui as equipes de gestores que me escutam nessa manhã, até mesmo os estudantes. Laura falava dos canais, né? Nós temos os canais específicos, canais institucionais, o canal Mais Proteção dentro do canal de ética é um canal específico, mas a gente tem uma infinidade de outros mecanismos, né? Nós temos o canal Disque 100, que as situações podem ser reportadas ali, né? Um canal que recebe todas as formas de violência, inclusive as violências cometidas via internet, via cyberbullying ou as questões de bullying mesmo, né, as questões de violência como um todo. O Disque 100 recebe essas denúncias. A importância da gente estar conectado numa rede de proteção. A escola de vocês, estudantes, está dentro de uma rede de proteção, dentro de um sistema de garantia de direitos. E esse sistema tem a responsabilidade de garantir a proteção integral de vocês. É nossa responsabilidade, enquanto maristas, né, criar esses mecanismos todos para que a gente proteja cada um de vocês. Aqui eu quero trazer um elemento, eu não gosto tanto de falar desse elemento, mas ele é importante nessa manhã falar para vocês, que é o elemento da responsabilização. Infelizmente, os nossos atos estão passivos de responsabilização. Às vezes, os nossos atos impensados, muitas vezes sem a consciência de que eles podem ser danosos e podem ser gravosos, ele tem uma responsabilização, tá? Então, a gente não está impune àquilo que a gente comete, mesmo sendo crianças, adolescentes e jovens, né? O Estatuto prevê uma série de responsabilizações para atos infracionais. Nós temos medida de liberdade assistida, nós temos prestação de serviço à comunidade, nós temos LA, né, a liberdade assistida, e a gente tem até privação de liberdade para as infrações graves. Então, é importante dizer isso para vocês. Ao mesmo tempo que a gente fala aqui, numa perspectiva da proteção integral, a gente tem direitos, a gente tem alguns deveres que a gente precisa, né, cumprir também enquanto pessoas. E, sobretudo, quando a gente infringe esses direitos, a gente pode também, enquanto crianças, adolescentes, né, ser responsabilizados. Um ato inconsequente na rede social, uma deepfake, uma fake news na rede social, uma situação de intimidação sistemática numa rede social, ela tem consequências, né? E a gente ali pode, né, incorrer num ato infracional e a gente, né, ter medidas educativas para isso. Então, para a gente ficar atento, tá? É importante que vocês fiquem atentos com tudo isso. Depois, se colocar no lugar do outro. Alguém que sofre uma intimidação, alguém que sofre um bullying, né, e aqui eu quero trazer um outro relato muito breve, né, de uma situação ocorrida, e foi a percepção de uma amiga de vocês. Olha o que foi a situação. Uma estudante ficou sabendo ali, né, o amigo contou para ela o sofrimento vivido por conta de uma intimidação, por conta de um bullying. Essa aluna contou para a mãe, e essa mãe era uma promotora de justiça.
essa mãe vai até a escola e provoca a escola. E aí, o que a gente pode fazer juntos? Daquela situação, gera-se um debate entre os professores, gera-se a formação continuada das equipes. Olha que bacana, a partir de uma provocação de estudante, né, que queria ajudar o colega em sala. Então, chamo nessa manhã cada um de vocês, a partir de todas essas comunicações, daquilo que a gente está pensando para 2024, a partir da política de proteção, a responsabilidade. Nós somos corresponsáveis e vocês têm uma parcela significativa nesse trabalho de combate e de prevenção ao bullying dentro do espaço escolar. Vocês têm um potencial, né, de ajuda mútua que pode contribuir conosco na intimidação sistemática, no combate ao bullying. Nos ajudem, né? O Marista Brasil está pensando uma série de iniciativas, mas essas iniciativas precisam da colaboração e da participação de vocês. Eu conclamo vocês, nesta manhã, a nos ajudar a pensar a proteção integral, a nos ajudar a pensar, né, como combater o bullying dentro dos nossos espaços educativos. Maravilha, Clemilson. Acho que, bom, a nossa manhã ela foi também para trazer essas construções, e que bom que nós, enquanto Marista Brasil, a gente tem, né, formas de encaminhar isso. Ninguém está sozinho, né? Ninguém precisa soltar a mão de ninguém, a gente não está sozinho, né? Gestores, professores, os colegas, acho que isso é muito valioso. E para a gente, quero agradecer a todo mundo que mandou aí as suas perguntas, quero agradecer vocês também, mas já os agradecimentos ainda vão ficar para o final, a gente já está se encaminhando para lá, mas antes da gente encerrar, eu queria pedir para Benjamin e para Clemilson, e eu também faria a minha contribuição, que a gente pudesse fazer algumas recomendações, assim, porque às vezes com esse bate-papo nosso, a gente pensou num filme, numa série, num livro, enfim, numa exposição que tenha nos trazido assim a ideia sobre esse papo que a gente bateu. E aí eu quero, então, primeira coisa é remeter a essa política de proteção, né, que o Clemilson trouxe para nós, então vai ser uma leitura obrigatória para todos nós, para a gente saber a quem recorrer, mas quero começar pelo Benjamin. Benjamin, se você puder fazer as suas recomendações, e também para vocês que estão nos acompanhando, podem fazer as recomendações de vocês no chat também. Legal. Antes, que incrível ouvir o Clemilson, é sempre tão encorajador ver uma rede se mobilizando dessa forma, sabe? O Brasil precisa disso, eu tenho uma admiração muito profunda pelo Marista Brasil justamente por isso, por esse nível elevado de alteridade que vocês têm. Eu fiquei muito feliz, Clemilson, em ouvir todas as iniciativas, e contem comigo, tá bom? Dicas então. Eu queria recomendar alguns, papel e caneta na mão, pessoal, por gentileza, alguns documentários e alguns livros, vamos lá. Primeiro, chama-se A Era da Desconexão. Esse é um documentário incrível que trata um pouco a respeito de como as tecnologias digitais influenciam a forma como a gente tem se relacionado, como tem influenciado a nossa empatia, a forma como a gente percebe o outro. É maravilhoso. A Era da Desconexão, tá? Segundo, acho que muita gente conhece, talvez já tenha assistido, mas se você não assistiu, assista. Chama-se O Dilema das Redes, tá? O Dilema das Redes. Você já viu, Laura, esse? Já viu, Clemilson? É muito bom, né? Eu acho que vale a recomendação aqui. Tem um chamado Bullying, é um documentário chamado Bullying, simplesmente Bullying. E ele está, inclusive, no nosso canal da Abrace Programas Preventivos no YouTube. Tem ele inteiro lá, esse documentário. Tá? Se você tiver dúvidas, quiser fazer contato conosco, quero deixar a nossa página, posso? Nosso Instagram, Escola Sem Bullying, só Escola Sem Bullying, do logozinho azul, e a nossa página Abrace Programas Preventivos. Tem um pessoal também que é parceiro nosso, que é o da SaferNet, então o material deles é incrível no que diz respeito à educação digital, cidadania digital, etc. Vale a pena acessar o material deles. E tem o material da Common Sense também, tá? Então, o material da Common Sense, ele está predominantemente em inglês, mas dá para você pegar muita coisa ali, é bem legal e bem rico, tá bom? E queria indicar 2 livros. Um é o Cyberbullying Além dos Muros da Escola, que é um livro nosso. Então, chama-se Cyberbullying Além dos Muros da Escola. 2 pontos, Além dos Muros da Escola. E o segundo é o do Gelson Oliveira, do grande Gelson Oliveira, sou fãzão dele, já deu para perceber.
chama-se Sabedoria Prática, que inclusive foi publicado pela PUC Press. Tá bom? Então, queria indicar esse livro que ele nos leva a pensarmos sobre as relações humanas de forma muito aprofundada. É um livro que dá para pegar nas férias aí e se deleitar nele. Tá bom? Ficam essas dicas aí. Já agradeço ou ainda não? Termino já? Já? Ah, então tá. Gente, então obrigado mais uma vez pelo convite. Que honra estar aqui. Muito, muito honrado, muito feliz. E é isso. Um abraço para todo mundo que está assistindo, para todos os colégios Marista. Um abraço especial para o meu amigo Flávio Sandi, que é o diretor aqui do Marista Paranaense, grande amigo há muitos anos. Aprendo sempre com ele. E é isso. E quem é do Arquidiocesano, semana que vem, se não me engano, eu estou aí com vocês. Um abraço. Gente, a Sapucaí é grande, o tempo urge, então a gente também vai... Clevilson, nós dois vamos deixar as nossas recomendações no chat. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente. Muito obrigada, foi um bate-papo muito legal. Obrigada, Benjamin. Obrigada, Clemilson. Obrigada a Aline e Mariana, que fizeram aí nossa conversa mais acessível. Quero agradecer o povo que está aqui também, a Gerência de Identidade, Missão e Vocação, irmão Paulinho, Dani, Olavo, Matheus, quero agradecer o Henrique, Olavo e Henrique aqui, ó, correndo atrás para a gente poder fazer essa live o mais bacana possível. Agradeço então o convite, espero que esse seja só um pontapé para a gente continuar falando sobre esse assunto e que a gente possa aí se encontrar nos Maristas da Vida. Um beijo grande, pessoal, e até a próxima!